Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu venho falar da palavra do Evangelho, lembrando somente, tá, que o meu apóstolo é sobrenome, tá, ok? Se alguém falar hoje em dia que é apóstolo de Cristo, que isso aquilo, é falso, é mentiroso, tá bom? Vamos lá. E o que eu quero falar é sobre a certeza da nossa salvação. O livro de Romanos, ele começa tratando do estado do cristão, do cristão, não do homem, né? O fim do homem é triste, trágico. O homem se encontra morto e o homem natural, ele não tem possibilidade nenhuma de se chegar a Deus, porque ele é inimigo de Deus, ele quer distância de Deus. Em Romanos 3 a gente consegue ver isso bem nitidamente, que não há quem busque a Deus, não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram e desinstituídos estão da glória de Deus. Então a gente consegue ver bem nitidamente qual é o estado do homem. E o homem sendo alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Deu um branco aqui na mente aqui. Favor imerecido. É um favor que a gente não merece, mas mesmo assim a gente recebe por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, se a gente tem alguma participação, nenhuma. Porque a gente é salvo por um favor, que o Senhor, a gente sendo inimigo, o Senhor nos presta um favor, que é nos dar a salvação pela morte do seu filho, pelo sacrifício do seu filho na cruz. Porque desde que o homem pecou, lá no Éden, lá atrás, quando o homem se desviou da presença de Deus, ele não tinha mais como se salvar. E o Senhor veio tratando com o povo todo o tempo pela lei, com o povo dele, terreno, que é Israel. Mas agora, chega da plenitude dos tempos, o Senhor tem tratado com todos nós igualmente. Não há diferença para Deus, judeu ou gentil. Entenda que a gente é gentil, tá ok? E quando a gente entende que a salvação vem do alto, vem de cima, e não horizontalmente, homem para homem, homem para Deus, mas sim descendo, de Deus para o homem. Assim é a salvação. Não do homem para Deus, que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso fazer outra. Não tenho o que fazer, porque não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Todos se extraviaram e desinstituídos estão da glória de Deus. E sendo agora justificados todos, sem exceção, seja judeu, seja gentil, seja bonzinho, seja pecador. É que ele é pecador, eu sou bonzinho. Não há diferença. Todos são justificados pela fé em Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em Romanos 8, para a gente dar continuação à nossa conversa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há. Porque a lei do Espírito da verdade em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Ou seja, a gente fica livre da lei que nos condena, que a lei ela serve para condenar, que ela nos condena pela lei de Cristo, pela lei do Evangelho de Cristo, que é Cristo foi crucificado no nosso lugar. Se Cristo já foi crucificado no nosso lugar, do que vamos ser acusados? Do que? Se Cristo pagou por nós tudo, entende? Todos os nossos pecados foram pagos naquela cruz. Se você crê, é claro. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado. E por causa do pecado na carne,
condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aqui nós conseguimos ver a diferença. Uma pessoa que é um homem natural, ele é da carne. Ele vai se inclinar sempre para a carne. Uma pessoa que é nascida de novo, que eu falo nascida de novo, não é que se batizou, não. É que é nascida de Cristo, é que é nascida de Deus, nascida do alto, nascida de Deus por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, o que morreu na cruz. Automaticamente, o Espírito de Deus habita nele. Então, ele não pode ser condenado. E automaticamente, ele começa a se inclinar para as coisas do Espírito. Por mais que torta que seja a vida dele, ele vai se encaminhar para o lado do Espírito, porque o Espírito de Deus habita nele. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, quando a gente entende que a carne, ela se inclina para as coisas da carne, ela não vai se sujeitar a Deus. Ou seja, quando você entende que a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A prioridade da vontade de Deus? Salvar. Salvar o quê? Pecadores. Trazer nós, pecadores, ao arrependimento, ao constrangimento, entender que Ele é Deus. É louvar Ele por ser Deus. Não é o que Deus vai me proporcionar. Não é o que Ele vai te oferecer, o que Ele pode te oferecer, o que Ele pode proporcionar. Mas só pelo simples fato dele ser Deus. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, nós queremos se achegar a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. Entende isso? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne do pecado não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse versículo aqui, o 9, ele é muito bom, porque a partir do momento que uma pessoa crê em que Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito como selador que Jesus já tinha falado que havia de vir para habitar no cristão para sempre. Ou seja, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele deu a sua vida por você, você é selado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito foi dado para sempre. Você não tem mais como perder o Espírito Santo. Se uma pessoa, mas a pessoa fez isso, aquilo, e aí começou a descriscar o do Evangelho, voltou atrás. Eu não sei o que se passa no coração da pessoa. A pessoa está desviada, está andando errado. Pode sim até parecer que a pessoa se apostatou. Mas isso é uma coisa pessoal da pessoa com Deus. Não dá para a gente saber. Se for um irmão, a gente vai chegar, vai aconselhar, vai demonstrar ele e tentar trazer ele à luz da verdade. Se não, depois a palavra fala para demonstrar um irmão 3 vezes. Se ele não quiser voltar, é entre ele e Deus.
Mas em todo tempo nós esperamos que Deus reconcilie nosso irmão novamente com a gente. Mas falar que ele morreu daquele jeito e foi para o inferno, não. Eu nunca, jamais posso falar isso, porque eu não sei o que se passa no coração daquela pessoa. Eu não sei entre ele e Deus qual é a situação dele. Porque desde o começo ele pode ser um professante, aí ele realmente nunca teve a salvação. Ou se ele crê em Jesus como seu Salvador, realmente, falando sinceramente, que eu não sei, quem sabe é Deus. Deus, quando uma pessoa crê na salvação, ela recebe a salvação por meio da fé. E a fé é dom de Deus, e os dons de Deus são sem arrependimento. Ou seja, a pessoa, ela morre em pecado, ela não perde a salvação. Eu não... não pode falar isso. Não, pode falar assim, porque a pessoa não perde. Os dons de Deus são sem arrependimento. E se a pessoa, ela morre em pecado, eu não posso falar que a pessoa é salva e nem que a pessoa se perdeu. É entre ela e Deus. Mas se realmente ela creu em Jesus Cristo, certamente ela se salva. Porque não se perde. Jesus fala que nenhum daqueles que vão até ele o lançará fora. Jesus fala que ele nunca perderá uma das ovelhas, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então essa é a certeza que o cristão deve ter no seu coração. E muitas vezes nós vemos a cristandade, as pessoas esfriando o seu coração, e no meio dessas pessoas tem professantes, ou seja, que só professam crer em Cristo, que são realmente apóstatas, estão se apostatando da fé, da verdade, que só conheceram intelectualmente, e também tem muitos cristãos genuínos, verdadeiros, que estão se afastando, se apostatando não, como verdadeiro cristão não se apostata, mas está se afastando das coisas de Deus. Ele está errado, e o Senhor pode tratar ele, corrigir ele através da morte, mas isso não quer dizer que essa pessoa perdeu a salvação. Mas eu também não sei se ela ganhou, porque eu não consigo saber. O que eu tenho para mim como meu irmão é o que está lá em Tiago. Tens tu fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim eu conheço quem é meu irmão ou não. Meu irmão é aquele que anda conforme a vontade do meu Pai. Mas eu também sei que eu tenho irmãos que andam conforme o mundo. E mesmo assim são meus irmãos. Mas eu recebo uma ordem, que é o qual? Com o tal, nem saudai o tal, nem senteis comigo com ele. Porque quem senta e se come com um cristão, alguém que se professa cristão e anda errado, faz participante daquela vida tortuosa que ele leva. Eu estou consentindo com aquilo. Então, certamente, eu não devo andar, não devo saudar, eu devo tratá-lo como irmão, sim, mas em todo tempo eu não vou querer a companhia dele, eu não devo andar com ele. E agora, se ele morrer em pecado, só Deus sabe se ele cria mesmo em seu Filho Jesus Cristo e tinha salvação, ou se ele simplesmente era um apóstata, alguém que só cria intelectualmente. Está escrito na Bíblia, então isso é um apóstata, alguém que crê somente intelectualmente. Agora, uma pessoa que crê em Jesus Cristo como sendo o seu Salvador, entende o amor que Deus tem para conosco. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Essa é a verdadeira caridade. Deus, que tem tudo, dono de tudo, nos dá o que tem de mais precioso, entende? O seu Filho, Jesus Cristo, para que ele pudesse ser sacrificado por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, quando a gente entende isso, é maravilhoso.
Aqui eu vou adiantar um pouquinho os versículos e eu quero ler aqui a partir do 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós somos chamados segundo o propósito de Deus e não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso próprio propósito. Porque é Deus quem chama, é Deus quem salva. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primeiro entre muitos irmãos, o quais somos nós que cremos que ele é o Filho de Deus, que ele morreu por nossos pecados. Entende isso? E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Entenda que você foi chamado, foi justificado, foi predestinado e foi justificado pelo sangue de Jesus. Foi chamado por Deus e foi justificado pelo sangue de Jesus. Jesus é a sua justificação. Entende? Que ele foi justificado por você. Todos os seus pecados são cobertos pelo sangue dele. Jesus é o nosso justificador. Nós somos justificados pelos nossos pecados e transgressões. Independente, mas eu nunca matei, eu nunca fiz isso, nunca roubei. Não importa. Todo homem é pecador, porque isso está na raiz do homem. Veio passando de Adão até o último homem. O único que nasceu sem pecado foi Jesus. Entenda isso. Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, nós não seríamos salvos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem? Não tem ninguém para ser contra nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Observa, Deus não poupou o seu Filho Jesus por nós. Ele não poupou o seu Filho Jesus por nós. Ele entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Entende o tamanho do amor de Deus por nós? Deus, ele quer salvar. O apóstolo Paulo fala em um evangelho, uma carta que ele escreve, ele fala que a vontade de Deus é salvar pecadores, do qual ele era o primeiro, principal. Então entenda, você é pecador, então agradeça a Deus, porque ele te oferece salvação. E a salvação é só crer que o Filho dele já pagou todos os seus pecados. O Filho dele, Jesus, já morreu por você. Quem os condenará? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Cristo Jesus
foi crucificado, morreu por nós. Ele também ressuscitou. E é Ele que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a nudez? Ou perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou outra? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, nós entendemos que agora nada pode nos separar, mas a gente é reportado como ovelhas para a morte, para o matadouro, por Cristo Jesus, porque agora nós sabemos que Cristo morreu por nós e ressuscitou para a justificação, e nós devemos dar um testemunho da obra dele, e para isso sofreremos perseguições, afrontas, o que acabou de ser lido aqui, perseguição, fome, nudez, tudo será, o cristão passa por essas coisas, porque ser perseguido pelo nome que ele carrega agora, que é o nome de Cristo Jesus. Entende isso? Eles mataram Cristo Jesus e querem continuar perseguindo esse nome. Como está escrito, por amor... Não, isso foi... Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus. Deus amou o mundo. Quando fala mundo ali, ele fala humanidade. É a humanidade desse mundo. É o homem. Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa presente, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não tem como ninguém, nada nos separar, nem você mesmo, porque o que eu mais escuto, eu escuto assim, não, mas uma pessoa, se ela quiser deixar de servir a Deus, ela pode se apostatar a hora que ela quiser, ela não quer mais, tal, porque ela tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Observa, a pessoa, ela foi chamada como? Ela se voltou para Deus como assim, eu quero começar a servir a Deus. Não existe essa possibilidade. Porque o que fala o Evangelho? Não há um justo, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Acabou. Todos se extraviaram e destituídos estão. Ou seja, não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Então, então a pessoa ela foi buscar a Deus porque ela foi induzida pelo Espírito de Deus, que começou a habitar nela, para ela crer. Deus fez resplandecer a sua luz, que é Cristo, no seu coração. Entende isso? Para uma pessoa começar a crer em Jesus Cristo como sendo o único Salvador. Então, a partir desse momento, a pessoa tem o Espírito Santo de Deus e não há possibilidade dela deixar de crer. Ela pode se afastar das coisas de Deus, ela pode se afastar da presença de Deus, mas nunca, ela não tem o poder de sair da presença de Deus. Ela não tem poder para poder se autocondenar.
porque ela já recebeu a salvação. Os dons de Deus são sem arrependimento, lembra? Cristo fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, se ninguém, até mesmo a própria pessoa não pode se auto-arrebatar. Ela tem a mente de Deus agora, por meio do Espírito Santo, que constrange ela do pecado, que leva ao arrependimento. E por mais que ela não esteja andando de acordo com o Evangelho, ela é um filho de Deus. Ah, você está falando então que a pessoa fazendo... Não sei, eu não conheço a pessoa, não conheço o interior da pessoa. Eu estou falando só o que o Evangelho diz bem claro. Uma pessoa salva, é sim, salva para sempre. Se realmente a pessoa creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela é salva sim, sim. Entenda isso, a pessoa salva apenas por crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. E nunca vai perder essa salvação. Quem é essa pessoa? Eu só conheço uma, eu sou uma. Eu não perco minha salvação. Agora, eu perco, eu não perco, eu não sei. Não sei o que se passa no seu coração. Entre você e Deus. Somente creia no Filho dele. Que aí você vai ter certeza da tua salvação. E certeza do que ele falou. Que nunca alguém irá arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, nem você pode se arrebatar. Se você se considera uma ovelha de Cristo, é impossível alguém te arrebatar. E se você é filho, logo já é herdeiro com Cristo, com Cristo Jesus. Entende isso? Entenda essa palavra. Entenda que o amor de Deus é maior que tudo. Tudo. Amém.